Olá, pessoal! Você sabe com quantas semanas gestacionais o seu bebê nasceu? Você sabe para que essa informação é importante? Nós estamos aqui com a Cristine Tobias, ela é fisioterapeuta neonatal e pediátrica e vai nos ajudar a entender melhor sobre esse assunto. Cris, com quanto tempo um bebê é considerado nascimento a termo, né? Nascimento prematuro? A idade ideal para nascer seria exatamente de 38 e 39 semanas, mas o período da idade a termo seria entre 37 e 41 semanas e 6 dias, né? A partir disso seria pós-termo e antes disso seria considerado pré-termo, né? Hoje em dia existem alguns estudos que falam sobre as 41 semanas serem uma boa idade ou não, e sobre as 37 semanas serem muito precoces também, né? Mas isso são pesquisas que estão em andamento, isso é muito estudado. O que a gente sabe com certeza é que antes das 37 semanas, com certeza, né, existe uma prematuridade, né? Um nascimento antecipado, hein? O bebê ainda é antes do amadurecimento completo. Então, o que deve ser evitado deve ser que o bebê nasça antes desse tempo. Uma outra campanha que existe, que até o Ministério da Saúde, né, fica agora em cima, existem algumas leis em andamento, é que a cesárea eletiva seja marcada apenas a partir das 39 semanas ou antes, que seja justificado o porquê do parto, né, o motivo do parto, e que o médico tenha essa prescrição. O ideal mesmo, então, Cris, é que esse parto aconteça com 39 semanas em diante. Seria o melhor. Seria o melhor, né? Claro que isso claro, não a gente não tem como ter esse controle absoluto, né? É verdade, mas o período correto do bebê a termo hoje é de 37 a 41 semanas. E Cris, nenhuma mãe, nenhuma família sonha em ter um bebê prematuro. Isso é uma questão que foge, na verdade, né? Há uma expectativa, um controle dessa família, obviamente, até porque tem várias implicações nesse nascimento antes do tempo. Queria que você, a partir da experiência que você tem, né, falasse um pouquinho sobre esse nascimento prematuro. O que acontece com esse bebê que nasce na hora do parto, né, antes do tempo? Como é esse procedimento? Na verdade, o que acontece é que, assim, eu trabalho numa UTI neonatal, né? Então a gente recebe os bebês prematuros, geralmente, que precisam de algum tipo de assistência, né? Os bebês abaixo de 2 quilos, geralmente uma prematuridade não tão tardia, né? Aproximadamente 34 semanas para baixo, todos eles internam, independente de precisar de um suporte ventilatório ou não. Mas a maioria precisa de um ambiente controlado, né? Justamente porque ele tem uma maturidade neurológica, pulmonar, né? Então tem que ter todos os cuidados com a temperatura, né? Colocar o bebê numa incubadora até que ele atinja uma idade gestacional maior e um peso, geralmente, né, dependendo do lugar, mas aproximadamente 2 quilos. Isso acontece, depende muito do estado que o bebê nasce, né? Não tem assim, nasceu com 35 semanas, então ele fica internado e fica na incubadora por mais 2 semanas até o que seria as 37. Não tem isso, né? Não tem isso mesmo. Na verdade, o pediatra que faz essa avaliação, né, das condições do bebê, o bebê estando bem, estável, avalia se é necessário ele ficar numa UTI ou não. Geralmente o bebê que é um prematuro tardio, que está próximo da idade do termo, pode ficar com a sua mãe se ele não tiver, claro, nenhuma condição que necessite de uma avaliação mais próxima, né? Pode ficar com a mãe sem problema nenhum. Essa é uma questão que é muito sofrida para as mães, né? Que desejam voltar para casa com o bebê, né? E as mães têm alta e o bebê não. Isso é bem sofrido mesmo. O que a gente tenta, porque por lei a mãe e o pai têm livre acesso à UTI, né? Nem sempre é possível que ela esteja lá em todos os momentos, mas o que a gente tenta é sempre manter a mãe próxima ao seu bebê. Eu trabalho na rede pública, mas na rede particular depende muito do hospital, até na rede pública depende da estrutura do hospital para que a mãe possa se manter próxima ao bebê. Depende das condições do bebê, porque nem sempre o bebê pode sair da incubadora ou ir até o colo da mãe, mas o ideal é que isso seja feito assim que ele esteja estabilizado, né, e seja possível, como a gente vê o método canguru, que ajuda o bebê a ganhar peso, né, ele faz um contato pele a pele que a gente já sabe, já é evidenciado que tem muitos benefícios além do ganho de peso, né, inclusive o vínculo com a mãe.
que é uma coisa que aproxima. Algumas unidades têm esse método, né, em vários passos, inclusive um alojamento para que a mãe fique 24 horas com o seu bebê fazendo esse contato pele a pele. O canguru é o bebê, só para as pessoas né, que nunca viram, é aquele método que o bebê fica amarradinho, né, no corpo. Na verdade, o ideal é o contato pele a pele mesmo, né, por dentro da roupa, diretamente na pele da mãe. Não é um sling, é diferente do sling. Não, a gente faz essa amarração para proteger o bebê. É claro que ele não vai ficar sem nenhum tipo de proteção por fora, mas o contato é o bebê pele a pele com a mãe mesmo. E é interessante porque, na verdade, a gente está falando da mãe, mas o pai também pode fazer o canguru, né? Sim. E, Cris, como é a rotina de uma UTI neonatal? Né? Como é o dia a dia desse bebê? Pensando assim, né? Nas dúvidas mesmo de uma mãe que tem o seu bebezinho. Esse bebê usa uma fralda, como é que troca uma fralda de um bebê? Que fralda é essa? Esse bebê toma banho, não toma banho? Como é que ele é amamentado? Como é que funciona essa rotina? A primeira coisa que a gente pensa também, que às vezes algumas pessoas esquecem, é que nem é a mãe que chega primeiro na UTI. Como a mãe fez o parto, quem chega primeiro na UTI é o pai, né? Então ele chega sempre muito amedrontado, sem saber muito como chegar próximo ao bebê, a gente tenta orientar. Como tocar é uma dúvida que eles têm muito, porque o bebê prematuro ele é um bebê que tem a parte neurológica um pouco mais imatura, então dependendo de onde você toca, ele responde de uma forma mais agitada ou mais calma, então a gente tenta ensinar em como tocar esse bebê, né? Às vezes ele também não pode, porque o bebê perde calor muito fácil, então ele fica próximo ao bebê, tem que esperar pelo menos 24 horas, ou são feitos vários procedimentos, então as primeiras 24 horas são bem difíceis, assim, dependendo do estado. Se o bebê estiver bem, não, esse contato é bem mais fácil, né? E a troca de fralda é engraçado porque parece que não tem muito o que ensinar, mas assim, tanto um bebê prematuro quanto a termo, principalmente um bebê em suporte ventilatório, existe uma maneira correta de você ensinar a trocar a fralda. E quem faz essa troca de fraldas é a enfermagem é ou o técnico de enfermagem, né? Não são os pais? Não são os pais, mas aos poucos, principalmente quando ele passa por uma unidade intermediária, né? E quando o bebê acaba ficando mais tempo na UTI, a própria mãe já começa a trocar, né? E dependendo se é uma mãe de primeira viagem ou não, elas demoram um pouco mais de tempo, né? Às vezes ficam com medo, receosas, mas tudo depende também de como a equipe consegue lidar com essa troca, né? A mãe ajuda muito a equipe ajuda a mãe, assim a gente vai e todo mundo pensando sempre no bebê, né? Sim, no bem-estar desse bebê. A rotina nem sempre é tão simples, né? Porque existem vários bebês com patologias diferentes, não só os prematuros, então é um ambiente bem controlado, como eu já disse, né? Então depende do momento do plantão, mas o objetivo final é sempre que os pais consigam fazer esse vínculo, esse contato assim que possível. E quando eu fiz essa pergunta, pensando mesmo nessa vinculação com esse bebê, né? E quando você começa a se envolver nos cuidados com o bebê, você vai de alguma forma se aproximando. Você frequenta mais a UTI, né? Isso a gente vê quando eles conseguem ter algum tipo de participação, porque o bebê acaba sendo muito nosso e o pai, às vezes os pais ficam um pouco de fora e a gente tenta trazer eles, né, para junto do seu bebê, ensina como trocar, ou às vezes traz o cueiro do bebê, traz a touquinha, a meia, porque o bebê não vai usar uma roupa ainda, então isso acaba, né, incluindo o pai na rotina, a mãe na rotina, né. Não, tem a questão da amamentação também, né, essa mãe, né, tem um bebê muito diferente daquele bebê que ela esperava, né, como você disse, não é o sonho de ninguém que ele nasça antes do tempo, né. Então, o bebê nunca vai ser o bebê que a gente imagina. Quando ele é prematuro, ainda é mais longe de tudo aquilo que você imaginou, né? Até na hora de pegar no colo, assim, geralmente é a mãe que pega primeiro, o pai espera ele crescer um pouquinho, às vezes ele faz o canguru, como você mesmo falou, às vezes tem um pouco mais de dificuldade, mas além disso, a questão da amamentação, que a mãe não pode amamentar no começo, depois, né, ela vai ter oportunidade assim que possível, né, sendo liberado, tem poucas indicações de que a mãe não pode realmente amamentar, mas na maioria das vezes ela pode depois de um período, né? Depois que a fono treina a sucção, existe todo um trabalho para que isso seja feito, mas antes disso, até a Fernanda Melino também vai falar sobre isso, né, em alguns vídeos do canal, mas esse leite, mesmo que antes do momento certo, o leite da mãe, que teve um bebê prematuro, ele já é o suficiente para o bebê.
Então, assim que o bebê possa receber esse leite, mesmo pela sonda, essa mãe deve ser orientada como ordenhar, como fazer que o seu bebê tenha o próprio leite, né? O leite da mãe e não o leite artificial. Então, isso também é um trabalho, todo um trabalho que deve ser feito, porque ajuda no desenvolvimento do bebê. Né? Por mais que a gente pense que é a nutrição e não o desenvolvimento, uma coisa só funciona junto da outra, né? Com certeza. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender sobre prematuridade. Se você gostou, curte, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e acompanhe Estudos da Criança nas redes sociais.